Boa tarde, vereador Juba, nosso presidente, nossos colegas vereadores, o povo que nos assiste pela TV Câmara e redes sociais, a nossa galerinha. Agora eu falo como mãe e justifico aqui o voto contrário ao texto sobre processos e professores do Dr. Giorgio Forgerini. Para mim, o conceito, o professor, dentro daquilo que eu estudei de didática, ele tem autonomia na sua regência de classe. Por quê? Quando o professor fecha a porta e assume a regência de classe, seja de séries iniciais como universidade, ele tem autonomia naquilo desde que respeite, então, os conteúdos programáticos que tem para aquela disciplina. E nenhum conteúdo ele é isento de discussão e de crítica. E a coisa melhor que tem dentro de uma sala de aula é quando a gente já escuta aquelas criancinhas pequenas fazendo as discussões e colocando as suas opiniões. Então, o professor ele é um mediador. Ele é o mediador daquilo que ele tem na mão na regência de classe, seja universitário, seja de séries iniciais. Quando a criança chega numa sala de aula, ela chega com a história da sua família. E jamais um pai, uma mãe, uma avó ou irmãos devem ser chamados, como eu vi aqui, li nesse texto, e foi aqui aqui neste momento que eu justifico meu voto, alunos displicentes acobertados por papais protetores. Eu sempre vou proteger meu filho. Sempre. E sempre disse para os meus filhos que eles deveriam resolver os problemas deles em sala de aula daquilo que eles criaram. No momento que eles não conseguissem, chamasse a mim, que eu ajudaria a resolver. Seja pró, seja contra o filho. Agora, o que tem que ter, a escola é o local onde existe essa mediação, esse discurso. Jamais um filho meu vai sofrer bullying numa escola. E hoje nós falamos em bullying. Bullying escolar tranca uma criança para o resto da sua vida. Então, como eu achei esse texto, um texto direcionado, não é questão partidária, mas eu acho que a família ficou lesada quando ele escreve isso aqui. Aí, fala, em alegação de doutrinação ideológica, com a cumplicidade de grupos empresariais que trata a educação como mera atividade lucrativa. Quero entender que aqui sejam as escolas particulares. Eu quero falar aqui que, enquanto eu fui professora, enquanto eu fui médica da saúde escolar, o que eu via? Todos os trabalhos que tinham em escolas, os melhores trabalhos eram em escolas públicas. Todos os melhores alunos estavam muito mais abraçados numa escola pública. Eu quero pedir aqui o espaço de liderança. Espaço de liderança por até 10 minutos do Partido Progressista. Obrigada. Então, a escola pública é uma escola que a gente tem respeito porque os professores são mal pagos, atrasados os salários e têm um carinho pelos alunos que estão na mão de cada um deles. E a professora Celita sabe que coordenou, inclusive, a nossa região e sabe o empenho que tem um professor. Mas acho que este texto, o doutor foi infeliz, na minha opinião, que ele coloca a família, ele consegue chacotar a família, que é o nosso bem maior. Em todos os momentos, até no ateu, no cético, a família é importante. Imagine se conversarmos sobre religião. Ainda diz aqui, a lógica é simples. Se o professor não compreende a genialidade do meu filhinho, esse filhinho eu achei como irônico, processa-se. Não é assim. Neste caso, não se pode falar que quem não deve não teme, pois, como já disse, o papel aceita tudo e o transtorno de uma ação judicial é imediato. Então, pessoal, eu achei um texto irônico da família brasileira. Eu, como mãe, me senti ofendida quando ele fala de papai, porque eu tive meus filhos em escola particular, porque eu pude pagar. Hoje, eu vou dizer que, assim como a saúde suplementar, que seria o Unimed, que tem que pagar, enfim, um plano de saúde,
pelo custo de vida, estão migrando para o SUS, e isto nos infla o SUS. As escolas particulares, as pessoas estão diminuindo o poder aquisitivo, estão saindo das particulares e migrando para as escolas estaduais. Então, eu falo em aluno e família num todo. Eu tenho que respeitar a família que tem do meu aluno, que traz o meu aluno para aquela escola. A família, enfim, ela nos traz a confiança de que eu vou doutrinar aquela criança para que ela seja um líder na comunidade, para que vença seus próprios desafios e que seja um cidadão do bem. Então, este é o papel do professor. E esse texto eu votei contra, vereadora Celita. Não a senhora, mas a isto que eu considero o bem maior, que é a nossa família, que é o pai, que é a mãe, que é o avô e que é a avó. A avó muitas vezes cuida o neto para que os pais possam trabalhar. E é essa avó que leva para a escola. E é essa avó que vai ser rechaçada e não vai ser escutada, ouvida no contexto desse texto. Então, eu quero dizer assim, que a família, acima de tudo, principalmente parceira da escola, principalmente nas séries iniciais. Obrigada. Obrigado, vereadora Cida.